E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Sou o professor Ricardo. Sejam bem-vindos novamente à nossa aula de História. Hoje, continuamos falando sobre a democracia no Brasil pós-Vargas, tá certo? Período de democracia, chamado democracia populista no Brasil, esse intervalozinho de tempo da queda do Vargas, lá do Estado Novo, do Vargas, até o golpe militar de 64. Tá certo? Nossa aula hoje, né, vai falar sobre... Vamos continuar, né? Nós falamos naquela primeira aula sobre o Dutra e sobre o Vargas, né? E agora nós vamos continuar. Hoje nós vamos falar do melhor presidente que o Brasil já teve. Chama-se Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Foi o melhor presidente de todos no Brasil, tá? Vamos lá, ó, essa imagem aí é dele, dirigindo esse Mercedão aí, grandão. A habilidade da aula de hoje é F09HI15. Nós vamos compreender, novamente é a mesma, compreender as lutas sociais e políticas no Brasil entre 1946 e 1964, analisando os processos sociais, econômicos, culturais, identificando a relação das transformações ocorridas nesse período e a desigualdade regional e social. Essa é a mesma habilidade da aula passada, nós tratamos ainda do mesmo tema, tá? Na próxima também a gente ainda está com ela. Vamos lá, então. A gente falou que na última aula a gente acabou como? Vargas suicidando-se, né? Esse suicídio do Vargas, ele tem uma repercussão. Que repercussão é essa? Primeira coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum. Estava organizado um golpe bem ali. Vargas seria deposto e ali começaria um golpe que já colocaria os militares no poder. O suicídio do Vargas, ele impede isso, tá? Impede isso durante 10 anos aí, né? Impede esse golpe militar acontecer naquele momento. O suicídio dele, qual é a repercussão? Veja lá, ó, a oposição acaba virando o alvo da fúria da população. Porque ele diz claramente, o Vargas diz claramente que ele vai abrir mão da vida dele por conta dessa oposição que existia. Estavam querendo tomar o Brasil, né? E aí, quando ele faz isso, o povo se revolta. Como é? Rapaz, quem é que é contra aí o Vargas? O primeiro lá, Carlos Lacerda, teve que fugir, saiu do país, que senão matavam ele, né? Então, bem aí começa toda a repercussão. Ali, ó, aquela oposição que levaria ao golpe, ela vai enfraquecer de um jeito que durante 10 anos a gente ainda teria democracia no Brasil. Aí eles voltam com o golpe depois. Ó, sedes de jornais oposicionistas foram incendiadas, a embaixada dos Estados Unidos foi atacada, o Vargas acusou, os Estados Unidos estão organizando também, estão no meio, para me tirar do poder. A embaixada foi atacada, né, os jornais de oposição foram atacados. Depois que ele morre, teve uma manifestação civil, né, uma passeata, rapaz, gigantesca no Rio de Janeiro. Nunca se tinha visto tanta gente assim, na rua, chorando mesmo com a morte do Vargas, né? O Vargas era aquela coisa, né? Era uma coisa muito ambígua a figura do Vargas. Ele era o herói e o vilão ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, era foi um dos maiores estadistas do país, tá? Só perdeu para o JK, que nós vamos já falar. Vamos lá, essa é a opinião do professor, você pode já concordar ou não, né? Vamos lá, após o suicídio de Vargas, tem uma crise, né? Quem é que assume, como é que vai ficar? Né? Então vamos lá entender. Após o suicídio de Vargas, assumiu a presidência o vice dele, que era eleito. Na época, acho que eu já comentei, eleição para presidente e vice eram separadas. Você não votava em chapa, não. Eu quero votar nesse para presidente e nesse para vice. Sempre dava errado, porque o presidente era de uma ideologia e o vice era de outra, né? Então, isso era uma das particularidades do sistema político brasileiro dessa época. Além dos 5 anos de mandato, que nós hoje sabemos que é só 4. Teve essa diferença. O vice era o Café Filho, tá aí ao lado, ó, o Café Filho assumiu, político paraibano, se eu não me engano, né? Ele assumiu a presidência com a morte do Vargas, né? Com o suicídio dele.
Mas ele já convocou as novas eleições em 55. Nessas novas eleições, o Juscelino Kubitschek foi eleito, o JK, vamos chamar de JK, tá bom? Ele era um político do PSD. E o João Goulart, que já tinha sido vice do Vargas, né? Era um político muito ligado ao Vargas. João Goulart, que nós vamos chamar de Jango, tá? Era vice pelo PTB. Mas foi assim, uma composição bacana mesmo. JK e Jango. Novamente, olha lá, a oposição udenista foi derrotada. Eles não aceitaram, não. Olha lá, inconformados, eles organizaram, tentaram dar um golpe bem ali, para não deixar o JK assumir o poder. Olha aí, rapaz, o pessoal é danado, vive de golpe no Brasil. Se aliaram alguns militares, uns militares abestados aí. O Exército Brasileiro é muito digno, pessoal. Tem gente no Exército que é muito nossas Forças Armadas não merece ser tratada assim tão mal, porque tem muito militar bom lá. O problema é que tem meia dúzia de abestado lá. Olha aí um cara, por isso que eu trouxe até a foto dele, Marechal Henrique Teixeira Lott. O Lott era um desses caras, né, 100% no Exército. Falou, não, aqui não vai ter golpe não. Ele fez foi um contragolpe, né? Ele fez foi um contragolpe. Aqui o JK vai assumir, sim, o governo. E eu vou garantir isso aqui. Marechal Henrique Teixeira Lott. Veja aí, esse é de baixo aí, com um capzinho, né? Ele que... Na época, o Café Filho adoeceu. Vou contar aqui a história. O Café Filho adoeceu. Quem assumiu foi o Carlos Luiz, presidente da Câmara. Na sequência sucessória tem que ser ele, o presidente da Câmara que assume. Carlos Luiz, sem vergonha, se aliou para dar o golpe e não deixar o JK assumir. Foi deposto pelo Marechal e o Marechal colocou o Nereu Ramos, aquele lá de cima na imagenzinha, você está vendo lá em cima? É o Nereu Ramos, presidente do Senado. Aí os dois garantiram a posse do JK. Então, ó, veja aí, foi o Café Filho, Carlos Luiz, depois o Nereu Ramos. 3 presidentes, só no intervalo da morte do Getúlio Vargas, até o JK assumir em 1956, ok? Não esqueça do lote, viu? Vamos lá, Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, presidente Sorriso. JK, o governo dele é marcado pelo desenvolvimentismo. Destaquei aí para você, é a palavra-chave desse governo do JK, desenvolvimentismo. Quando ele foi fazer a propaganda eleitoral dele, ele dizia, né, que o Brasil ia evoluir 50 anos em 5 somente. Para você ver. E ele quase conseguiu. Vamos dizer assim, quase conseguiu. Quebrou o país, endividou mais do que outro. Qualquer outro, mas fez muita coisa, viu? Vamos lá, como é que foi esse governo dele? É marcado por essa política de conciliação e incentivo ao desenvolvimento nacional. Sem essa política de conciliação, pessoal, onde é que está essa política de conciliação? Bem aí embaixo, ó. Ele conseguia negociar com diversos partidos. Então ele acalmava, conciliando, ele era um conciliador. Ele tanto atendia às demandas sociais como às demandas da elite. E além disso aí, ele fazia um discurso nacional. Esse era o cara populista clássico. Ele e Vargas eram os exemplos de político populista, porque eles conseguiam atender demanda social, conciliar com a elite e fazer aquele discurso nacional que pegava no coração do povo. Então não tinha outro não, não tinha outra fórmula, a fórmula era essa, tá? E o Juscelino, o JK, pega direitinho isso. Além disso, ele tinha uma esposa muito bonita, né? E aí a primeira-dama era muito bonita, o pessoal, né, cria aquela simpatia, tá? O brasileiro sabe como é. Tipo novela. Crédito aos industriais. Olha aí a ideia, como é que ele promove esse governo dele. Oferecendo crédito aos industriais, restrições de importações. Então não podia entrar qualquer coisa, porque ele tinha que incentivar a indústria nacional. Então ele limitava essas importações para não prejudicar a indústria nacional. Aumentava os salários dos trabalhadores. Olha aí que beleza. O vice dele era o João Goulart. O João Goulart sempre fez isso.
política do João Goulart era muito ligada aos trabalhadores, era um herdeiro político do Vargas. E a articulação com os sindicatos, para não ter aquelas paralisações, greves, enfim. Modernização do país e aumento da capacidade de consumo da classe média. Tem que dar um pouquinho para a classe média, que senão ela se revolta, vai para a rua e derruba. Se não fizer alguma coisa pela classe média, sabe como é a classe média? Ela é muito volátil, né? Nossa classe média brasileira é muito volátil. Então ela precisa que o governo olhe para ela assim com aquele olhar mais sedutor, porque senão ela debanda para os piores lados possíveis, tá? E aí, ó, os grandes proprietários de terra, principalmente no campo, se beneficiavam com a construção de estradas, a modernização da tecnologia, né? Então se produzia muito mais com a modernização, né? E as estradas facilitavam, né, esse escoamento dessa produção. O JK fez tudo isso, pessoal. Por isso que eu estou dizendo, era o cara top mesmo. Plano de governo dele se chama aí, ó, plano de metas. A partir do momento que ele assumiu, ele vai promover, estimular o crescimento industrial do Brasil com esse programa de desenvolvimento, que era o plano de metas. Combinava nacionalismo e capital estrangeiro. Lá naquela aulazinha da aula passada, né? Nós falamos dos projetos de nação. Lembra disso aí? Se não estiver lembrando, acessa de novo o link e vê de novo a aula. Ali tinha o projeto de nação que era liberal e um projeto de nação nacionalista. O que o JK faz? Ele pega um e o outro. Faz aquela fusão, né? Aquela fusão mesmo, tipo Dragon Ball. E aí, ó, se transforma numa combinação de nacional-desenvolvimentismo, tá? Então ele não fecha as portas para ninguém. Eu quero o dinheiro de fora, mas também vou incentivar aqui o nacional, tá? Então o cara era fera, presidente Sorriso. Setores de atuação do plano de metas, energia, precisa desenvolver para aumentar a produtividade. Isso aqui era o que o governo ia investir, né? Questão da energia dos transportes, ele que vai trazer toda essa indústria automobilística para o Brasil. Aqui tem um defeito porque ele não investe nos outros transportes, né? O ferroviário é esquecido, o marítimo, né, é esquecido, ele só investe nas rodovias, transporte rodoviário, carro, caminhão. Então ele abre essas BRs do Brasil, o projeto era todo dele, de ligar as regiões do Brasil que ficavam muito isoladas ainda. Então ele promove isso aí, mas promove junto com o investimento da indústria automobilística, tá? As indústrias de base, lógico, produção de peças, né? E aí a educação, aqui a educação tecnológica, tá, pessoal? Então aqui a ideia de educação do JK era o ensino tecnológico, porque você precisava desses técnicos para trabalhar nessas indústrias, tá bom? Então ele promove isso, os cursos técnicos, tá? Vamos lá, ó. A entrada do capital externo tornou possível o plano de metas. Então, graças a essa entrada do capital externo, que ele autoriza, né, os empréstimos e tudo mais, o capital estrangeiro, as multinacionais, enfim, tudo isso aí vai tornar possível o plano de metas, né? De onde é que vinha esse capital? Estados Unidos, Japão e Alemanha eram os principais investidores no Brasil, nessa época, ok? Então, a partir desse momento, ele vai promover essa instalação das fábricas de caminhões, tratores, automóveis, produtos farmacêuticos, cigarros, eram as maiores, né? Vai construir as hidrelétricas, ó a questão aí da energia, pega o financiamento para construir as hidrelétricas, Furnas e Três Marias, tá? Aumentar a capacidade, né, geradora de energia no país. Vai pavimentar quilômetros, milhares de quilômetros de estrada, ok? Porque esses carros que vinham para cá, que eram construídos aqui, tinham que andar em algum lugar, não ia andar em terra batida. Então, asfaltar aí as estradas, né? Pavimentar essas estradas, ok? Promove, esse governo do JK, ele vai promover essa integração nacional com isso, tá? Mas ainda existe um desequilíbrio regional muito grande, especialmente por quê, professor? Porque essas indústrias, todo esse crescimento industrial,
ele acaba ficando muito restrito à região sul-sudeste. Então, embora ele promovesse essa integração nacional, ele buscasse que cada região se desenvolvesse, ele não conseguiu isso, porque quem vinha com as indústrias queria já aproveitar a infraestrutura que já existia. E onde é que estava a melhor infraestrutura? Sul, sudeste. Região norte, nordeste, acabavam, né, sendo deixadas em segundo plano. Tá? Então, esse desequilíbrio regional, que tem bem aí no finalzinho, esse desequilíbrio regional, ele vai aumentar a partir desse momento. Porque a maior parte dos empregos, né, do desenvolvimento, ficou concentrado nessas regiões, tá? Um dos detalhes também muito importantes, tá? Dessa ideia dele desenvolver as regiões era a construção de Brasília, da nova capital. A Brasília fica no centro-oeste, pelo amor de Deus. Brasília está lá ainda, né? Ninguém teve coragem de destruir. A Brasília fica no centro-oeste. E aquela região era esquecida, não tinha nem povoamento ali, era muito pequeno naquela região. E aí a construção de Brasília vai motivar, incentivar a ocupação daquela região. Tinha duas teorias aí, né, para falar por que se transferiu a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Tinha muito essa coisa da localização da capital, que era muito exposta no Rio de Janeiro, né? Literalmente exposta, porque era no litoral. E aí, uma invasão do Brasil, que não ia acontecer nunca, mas enfim, essa invasão poderia gerar uma conquista da capital. Vamos levar a capital mais para o interior, levar lá para o centro-oeste. Outra explicação também, essa eu gosto, afastar a capital do povo. Levando, no Rio de Janeiro, o povo estava ali reclamando todo o tempo do governo, né? Levando a capital para o interior, centro-oeste, que ninguém nem chegava lá, né? Você afastava o político do povo, né? Então tinha muito essas teorias na construção, né, de Brasília. Mas enfim, o projeto era também levar o desenvolvimento para as outras regiões. A construção de Brasília no centro-oeste favoreceria isso. O projeto era do Oscar Niemeyer junto com Lúcio Costa, tá? A construção foi aprovada pelo Congresso, tudo mais, mas se gastou dinheiro não foi pouco não, moço, foi muito dinheiro mesmo. Os caras construíram uma cidade do zero. E aí se gastou muito dinheiro emprestado, né? Dinheiro de Estados Unidos, principalmente, endividou o Brasil de um jeito. Você não tem ideia, tá? E, lógico, esse endividamento vem com a cobrança da dívida, você sabe disso. O gasto, né? Aí, o que acontece nessa época aí, do governo do JK? O FMI, que é esse Fundo Monetário Internacional, começa a dar uns freios, né, no governo. Ó, rapaz, vocês estão com um endividamento muito alto, tem que fazer um programa aí para acabar com isso aí, melhorar as condições para vocês conseguirem pagar a dívida de vocês. Vocês não pagam nada, só pegam dinheiro emprestado o tempo todo, né? E a inflação aumentando. Então ele exigiu que o Brasil existisse um programa de, né, recuperação econômica do país. Por onde passava essa recuperação? Olha lá, ó. Acabando com esses aumentos salariais, principalmente do funcionalismo público, né? Limitando os gastos do governo, principalmente com essas obras, né? Limitando os gastos do governo com esse assistencialismo, né, ao povo. E aí, enfim, o JK não aceitou de jeito nenhum. Rapaz, isso é a minha política, é essa. Como é que eu vou acabar com isso? Aí todo mundo vai tacar pedra em mim. Não aceitou, rompeu com o FMI, não vou fazer isso. Rompeu com o FMI, que era o Fundo Monetário Internacional. Pouquíssimos tinham coragem de fazer isso nessa época. O JK fez, rompeu com esse órgão internacional, né? Mas também teve os seus prejuízos, né? O Brasil por conta disso. Vamos lá, tem coisa ainda, meu povo.
A arte durante o... É só JK hoje, viu? Durante esse período foi o melhor governo. Olha lá, o desenvolvimento da arte, teatro engajado, teatro de arena, se preocupava com as questões sociais. O teatro de arena era comprometido com os movimentos de esquerda. Surgiu lá esse movimento no cinema novo, que apresentava o povo de forma simples, denunciando sua condição social, né? Televisão veio para o Brasil, se consolidou nessa época, a televisão é de 1950, mas ela vai se consolidar no Brasil a partir desse momento, do governo do JK, né? A ampliação do fornecimento de energia favorece isso aí, tá certo? Modernização da economia. Na música, olha lá, a Bossa Nova, pessoal, a Bossa Nova, que é um dos elementos culturais brasileiros que reconhecidos pelo mundo todo, né? A Bossa Nova, que aí, ó, era uma mescla, né? Do jazz com a música erudita, né? Do jazz, a música erudita e o velho samba, tá? Então, os artistas, né, da Bossa Nova eram reconhecidos no mundo todo até hoje, tá? Então, tudo isso aí elevava a moral do Brasil, né? O Brasil estava top. Sim, aí eu vou falar de uma coisa que eu adoro, que é futebol. Nós falamos, né, da Copa de 50 que o Brasil chorou. Em 54 eu não falei, na Copa do Mundo de 54 o Brasil pegou uma taca da Hungria. Foi a maior briga que teve numa Copa do Mundo registrada, foi esse jogo Brasil e Hungria. Teve briga, todo mundo se bateu lá. Dirigente, jogador, jornalista, foi uma guerra. 1954, o Brasil perdeu. Em 1958, primeira vez o Brasil foi campeão do mundo. No governo de quem? Do JK. Rapaz, o homem era fera mesmo. Quem comandou a seleção foi o Paulo Machado de Carvalho, também conhecido como Pacaembu. Você que conhece São Paulo, já foi no Pacaembu, é o Paulo Machado de Carvalho, né? Era o técnico do Brasil. A base dessa equipe, olha só, a base da equipe brasileira, você que não entende nada de futebol, Botafogo e Santos, era a base, Botafogo e Santos. Vai hoje, Botafogo e Santos, não dá nada. Quem eram os jogadores? Garrincha, eu tinha que ter botado aí em caixa alta, Garrincha que era o melhor de todos, melhor que o Pelé. Nilton Santos, Didi, esses eram do Botafogo, era a base. Santos, Pelé, Zito e Pepe. Pelé era criança, tinha 18 anos, não jogava nada. Nada, jogava assim. Campeão do mundo com 18 anos, viu, Neymar? Campeão do mundo com 18 anos. Até hoje tu tá patinando aí, caindo e não ganha uma Copa do Mundo, né? E o Pelé com 18 anos já tinha ganho uma. Depois ganha outra e depois mais outra. E nós estamos aqui penando para te ver campeão. Muito bem, o Brasil nessa Copa do Mundo enfrentou a Áustria, União Soviética que era uma seleção top, viu? Não era a Rússia não, era a União Soviética. Empatou com a Inglaterra na primeira fase. Boa parte desses jogos aí o Garrincha nem jogou. Estava mal, porque o Garrincha era artista. Depois quando ele entra, né? Derrota País de Gales, França. Na final, Brasil e Suécia. O Brasil ganha por só 5-2 na final. Levantando pela primeira vez a taça Jules Rimet. Capitão ali, ó, levantando a taça. Não existe mais essa taça. Foi derretida. Virou dente de malandro no Rio de Janeiro. Brasil, campeão em 1958, durante o governo do JK, viu? Acabou o governo do JK. Vamos falar nesse tantinho de tempo. Vamos falar do Jânio Quadros, que também foi presidente do Brasil durante 6 meses. É rapidinho o governo dele. Primeira vez que a UDN foi eleita, olha, com o Jânio Quadros. Sabe por que ele está segurando a vassourinha? Que ele disse que ia limpar a vida política nacional e combater a corrupção. A campanha dele tinha um jinglezinho, né? A musiquinha da vassourinha. Varre, varre, vassourinha. Por isso que ele está aí com a vassourinha. Não varreu foi nada ele. Passou 6 meses, queria dar um golpe no povo, foi-se embora. João Goulart, de novo, eleito vice, o Jango. Então formou aquela dupla Janjan, o Jânio Quadros com o João Goulart. Política do Jânio era uma política econômica liberal. Primeira vez, aquele projeto de nação que eu falei, liberal, primeira vez vai ter a chance de ser colocado em prática no Brasil, com o Jânio Quadros, político da UDN. Venceu as eleições em 1960, agora vai. Aquelas oposições estavam todas felizes da vida. Agora nós tomamos conta do Brasil, ganhamos.
O Jânio Quadros estava mais perdido que cego em tiroteio. Olha as perninhas dele aí, ó. Como é que estão? Perdido todo. O governo dele cheio de medida impopular. Corte de gasto do governo, congelamento de salários. Faz parte da política liberal mesmo, isso aí. Só que ele, né, a popularidade dele, que era altíssima, com aquele jingle da vassourinha, né, a questão da corrupção, foi destruído, porque ele começou essa política, né, de corte de gasto do governo, né, de congelamento de salários, aí foi derrota na popularidade dele. Olha aí a loucura do cara. É liberal, mas vai restabelecer as relações com os países socialistas. Hã? Como assim? Tu não é liberal? Tem que ficar do lado dos Estados Unidos, condenar os socialistas. Não, ele até condecorou os socialistas. Deu a medalha mais importante do Estado brasileiro para o Che Guevara, que era revolucionário cubano socialista. Tá vendo o tamanho da loucura desse homem? Acabou isolado politicamente. Poucos meses de governo, esse cara ficou isolado politicamente, né? Os decretos que ele fazia era proibir biquíni na praia, proibir briga de galo. Presidente fraco. Esse era fraco. Tem piores, tem muito piores, mas esse era fraco, viu? Jânio Quadros, a figura aí, 6 meses de governo, tentou dar um golpe renunciando. Falou, não, eu vou renunciar porque eu não consigo governar nesse país, eu não consigo governar. Tentou renunciar ao poder achando que o povo ia ficar do lado dele igual o Vargas, né? Nadinha, todo mundo deixou, vai-se embora, coisa ruim, você não presta não. Olha lá as pernas dele, manobra política fracassada, o golpe dele da renúncia deu errado, ele acabou sendo deposto e tchau. Agora é que vem a confusão, viu? Depois nas próximas aulas nós vamos comentar melhor. Esse aí é o final da nossa aula, tá bom? Mais um chinês, de novo Confúcio. Até que o sol não brilhe, olha aí, atento, até que o sol não brilhe, vamos acender uma vela na escuridão, tá bom? Até o sol brilhar. Falou de novo o chinês Confúcio. Ok? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.